Muito bem, irmãos, 1 Samuel 7 e o versículo 12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O contexto desse versículo, irmãos, é interessante. Eu estava fazendo uma reflexão rápida, nós não vamos ter uma mensagem assim tão estendida, mas eu estava observando o seguinte: qual é o contexto desta passagem, aonde Samuel, diante ali do povo de Israel, ele, como diz aqui o texto, tomou uma pedra e chamou de Ebenezer. Essa palavra Ebenezer quer dizer pedra de socorro, pedra de ajuda. Mas por que Samuel, profeta do Senhor, fez isso? Olha bem, o povo de Israel era um povo chamado, é um povo chamado por Deus, ainda hoje, mas andava desobediente. Uma hora estava fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, outra hora estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Era um povo que uma hora adorava ao Deus verdadeiro, mas outra hora adorava aos deuses daquela região, Asdod, Astarote, Baal e tantos outros deuses que surgiam ali, principalmente Baal. Eles costumavam muito, porque era um povo agrícola, e na hora que eles deveriam confiar no Senhor, que é as horas mais difíceis, eles apelavam para Baal, e Baal era considerado o deus fertilizante, o deus agrícola, que mandava chuva, aquela coisa toda, que nós sabemos que era um deus falso. E o povo de Israel pendia para essas coisas, por mais que Deus havia advertido: se vocês me adorarem, se vocês não se prostrarem a outros deuses, eu vou abençoar vocês. Mas o povo é difícil, E o povo então andava nessa oscilação, até que dois sacerdotes, filhos de Eli, que se achavam homens de Deus, mas eram pessoas que viviam pecando, que viviam fazendo coisas erradas. Esses homens, vivendo de forma errada, induzindo a nação ao erro, quando se levantou os filisteus, inimigo de Israel, contra eles, eles acharam o seguinte: vamos pegar a arca do Senhor e vamos para a guerra, porque a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. E aí eles pensaram: bom, se a gente leva a arca do Senhor, nós somos vitoriosos. Será? Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Irmãos, vir à igreja, ser um bom dizimista, fazer tudo isso é importante, mas você não deve se confiar só nisso, amém? Nós precisamos viver uma vida santa, nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus, se abstendo do pecado, das idolatrias, do mundo. Não adianta a pessoa: eu vou lá, vou dar o meu dízimo e o Senhor vai prosperar. Eu vou na igreja. Não, se você não larga o pecado, se você vive adorando deuses falsos, fazendo coisas erradas, não adianta confiar só nessas coisas. A arca de Deus representava a presença de Deus, mas Deus havia dito: se vocês não andarem corretamente, vocês vão ser punidos. Doenças vão vir sobre vocês, nações inimigas poderosas vão vir sobre vocês. Mas eles não acreditaram, então levaram a arca. E quando levaram a arca, o que aconteceu? Eles foram derrotados. Os inimigos pegaram a arca do Senhor e levaram, o povo chamado filisteu, e levaram a arca do Senhor para um lugar chamado Asdod, e colocaram no templo do Senhor de um deus deles lá chamado Dagon. Aí tudo bem, quando foi no outro dia, quando eles vão entrar no templo, aquele deus, aquele ídolo gigante, que está ali, está caído com o rosto no chão, diante da arca. Aí eles até então não entenderam, levantaram o ídolo, colocaram novamente. Quando foi no outro dia, agora o ídolo tinha caído e tinha quebrado a cara ainda. Porque, irmãos, Deus é o único Deus verdadeiro, amém? Não adianta ficar procurando deuses falsos por aí, que não vai dar certo. Então, quando eles viram isso, eles começaram a ficar apavorados, porque também, juntamente com isso, vieram muitos tumores sobre eles. A palavra original
fala que são hemorróidas, veio muitas doenças, tipos de tumores diferentes, e também ratos começaram a proliferar na nação. Era o julgamento de Deus para aquela nação, porque embora o povo de Israel fosse derrotado, mas Deus estava dizendo: ninguém me derrota, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? O povo de Israel foi derrotado por causa dos pecados, por causa da desobediência, mas a arca de Deus, que representava a presença de Deus, estava dizendo: eu sou soberano, amém? Não há outro Deus além de mim. E aí os filisteus, apavorados, o que é que eles fizeram? Pegaram então, chamaram os seus sacerdotes e disseram: o que é que a gente faz? Aí os sacerdotes disseram: olha, vamos fazer o seguinte, pega duas vacas ainda com bezerros novos, e deixa os bezerros presos, coloca a arca do Senhor em cima de uma carroça, e essas duas vacas, deixa elas irem andando. Porque a ideia deles era o seguinte: uma vez que elas são mães, ainda não estão acostumadas ao trabalho pesado, né? Quando elas sentirem a falta dos filhos, ela vai querer voltar para os filhos. Tem sentido, não tem? Mas se elas continuarem andando em frente e cruzarem a fronteira, então é sinal de que a arca de Deus, do povo de Israel, está nos prejudicando. E de fato aconteceu dessa forma, né? As vacas começaram a caminhar com a arca, levando a carroça, a arca que representa a presença de Deus, e foi até em direção a uma cidade chamada Bet-Semes, se eu não me engano. Quando chegou lá, perto de uma pedra, as vacas pararam. E aí os governadores que estavam ali seguindo inimigos, observaram e disseram: olha, então realmente essa arca estava nos prejudicando. E voltaram para a sua terra. E aí essa arca, que é a arca que representava a presença de Deus, a Bíblia diz que ao parar ali, aquele povo que já era o povo de Israel. Agora olha que interessante, irmãos, ninguém foi buscar a arca do Senhor, ninguém foi se santificar, ninguém foi procurar o Senhor, mas foi o Senhor que procurou Israel novamente. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Irmãos, o homem, no seu estado natural, ele não quer saber de Deus. Se você hoje está aqui, foi porque Deus te chamou, amém? Foi porque Deus se apresentou para você, e você negou muitas vezes, né? Quando Deus chegava através de uma pessoa, dizia: não, crente chato, aquela igreja, olha que coisa chata. O ser humano é assim, mas Deus é quem nos procura. Eu sempre agradeço a Deus. O mérito não é meu, o mérito é do Senhor, a glória é do Senhor, amém? Então a arca do Senhor foi ali guiada pelo próprio Deus. Aquelas vacas que tinham tudo para voltar para os seus bezerros foram em direção à fronteira, e ali estava a arca do Senhor. Aí o povo, agora o povo de Deus, a qual a arca era naturalmente ali para estar, eles celebraram, fizeram culto. Aqui temos outra lição a aprender. Fizeram culto, celebraram, né? Só que é que eles fizeram? Alguns homens, aproximadamente 70 homens, foram olhar a arca para ver o que tinha dentro dela. Aí, irmãos, antes de eu dizer o que aconteceu, não era possível pessoas comuns, a não ser o sacerdote, levar, ou os levitas, mexerem na arca, porque a arca representava Deus e a arca era santa. E era falta de reverência aqueles homens irem abrir a arca e ver o que tinha lá, como era composta e etc. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todos morreram perante o Senhor. E aí o que é que isso nos ensina? Não adianta fazer um culto, não adianta fazer tudo bonito, celebrar, fazer eventos, se não houver um coração arrependido, se não houver um coração santo, se não houver um coração que tem arrependimento dentro de si. Aqueles homens, aquelas pessoas celebraram, mas não estavam arrependidas. Deus chegou até eles, mas eles não estavam arrependidos. Então qualquer celebração, qualquer coisa que
que vamos fazer, precisamos ter um coração sincero e honesto diante do Senhor. Quantos estão com um coração honesto nesta manhã? Agradeça ao Senhor por isso. Amém? Coração quebrantado, um coração arrependido. É isso que Deus espera do seu povo. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles, ao invés de se arrependerem, o que eles fizeram? Vamos tirar a presença do Senhor do nosso meio. É assim quando a pessoa, irmãos, não quer se submeter ao Senhor. Ela, em vez de dizer, cair de joelho, Senhor, a Bíblia diz, se esse povo se humilhar, se esse povo me clamar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu vou perdoá-los, eu vou abençoá-los. Mas o que é que eles preferiram? Eles preferiram dizer, vamos tirar a arca daqui da nossa comunidade. E aí chamaram o povo de Kiriat Jearim, alguma coisa assim. Posso estar deixa eu ver se eu uns nomes difíceis, né, meus irmãos? Para gravar fica difícil também, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não consigo. Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. Chamaram o povo de Kiriat Jearim, que era seus irmãos, mas era já de outra província, de outra localidade, e disseram, tira a arca do Senhor daqui, né? O povo está morrendo. Em vez de dizer assim, eu vou me arrepender, eu vou passar a adorar o Senhor. Não, tira a arca daqui. Tem gente que é assim, irmãos, né? Prefere sair da presença de Deus do que se humilhar. Prefere sair da presença de Deus do que se quebrantar na presença dele. E aí a palavra de Deus diz que levaram para esse lugar, ficou lá alguns meses, algum tempo, eu não lembro agora, até que o povo chamou Samuel, o profeta, e disse, olha, precisamos mudar todo esse quadro. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque os filisteus já estavam ameaçando agora novamente vir a guerra contra eles. Eles estavam tremendo de medo. E aí eles chamaram o profeta. Às vezes Deus, irmãos, permite o crente passar por dificuldades, porque o camarada difícil é o crente, né? A gente é muito duro de coração. A coisa está desandando, a gente está relaxando, está sendo exortado. Irmãos, olha, Jesus é bom, caminhe, levante a sua cabeça, se arrependa. Não está acontecendo nada mesmo. Está tudo bem, né? Aí Deus, o que é que faz? Permite que o inimigo muitas vezes venha com uma provação, com uma dificuldade. Aí o povo o que é que faz? Cadê a adoração aos ídolos? Agora para salvá-los, vai buscar o homem de Deus. Aí foram buscar o profeta. Samuel, o que é que a gente pode fazer? Samuel disse, tá bom, faz o seguinte, se reuniu em Mispa, né? Pegou uma pedra como memorial. Aquela pedra passou-se a se chamar Pedra de Ajuda. Fez um sacrifício ao Senhor e disse, olha, vocês devem se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Amém? Porque sem arrependimento, Deus não pode operar. Não adianta fazer festa, não adianta fazer os rituais certinho na igreja, não adianta ser aquele crente certinho se a vida da pessoa está totalmente errada. Não adianta. Tem que se quebrantar, tem que se arrepender, tem que tomar uma atitude de quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não pode resistir. Amém? Então, quando você se quebranta, se arrepende, se humilha, larga a idolatria, larga o pecado, larga as coisas que não agradam a Deus e passa a viver uma vida santa, então a glória de Deus se manifesta. E a Bíblia diz que o povo de Deus conseguiu vencer os seus inimigos e a partir dali, o inimigo ainda devolveu as terras que havia tomado e durante toda a vida de Samuel, o povo de Israel viveu em paz, porque eles estavam adorando ao Deus vivo com o coração agora arrependido e quebrantado. Amém, irmãos? Então, por isso que naquele momento, é o contexto de todo esse versículo, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero trazer para nós da comunidade Shalom
Até aqui nos ajudou o Senhor. Que possamos aprender essas lições na nossa vida como indivíduo ou como coletivo, amém? Para vivermos uma vida de reverência, de santidade, de cuidado com aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Durante todo esse tempo, irmãos, tivemos vidas transformadas, lágrimas, né, enxugadas, pessoas que vieram do mundo com tantos problemas, tantas dificuldades. Sexta-feira eu estava visitando a nossa irmã Maria, que é uma das que fundou a igreja junto com a gente. Hoje ela não pode vir, já está idosa, os filhos não permitem que ela fique saindo mais, não deixa nem ela sair sozinha. Ela anda tudo, está normal, mas já está bem, né? E já caiu algumas vezes, então os filhos cuidam muito dela. Eu acho muito especial a forma como eles cuidam dela, e ela não pode vir. Mas nós sempre vamos lá, dar a ceia, orar por ela, fazer a visita. Todo mês eu estou lá. Ela, a irmã Luzia também não pode vir, né? Nós não largamos os nossos idosos, amém? Nós não deixamos para lá. Ah, você está bem, está firme e tal, está podendo servir, então venha. Ah, não está? Então esquece. Não, não é assim não, irmãos, amém? A igreja precisa cuidar das pessoas idosas. Claro, aquelas que já foram, que não fazem parte da igreja, não é mais nossa obrigação. Mas aquelas que ainda dizem, eu sou da Shalom, ninguém, só se me expulsar. Então, nós temos obrigação com essas pessoas. Amém? Todo mês nós estamos indo lá. Então, essas situações, irmãos, elas são importantes, porque são pessoas que já vieram, passaram pela Shalom, como algumas que foram citadas, né? Pessoas que, eu conheço pessoas que aceitaram Jesus na Shalom, foram batizadas, né? Teve uma irmã, por exemplo, a irmã Jaci, muitos não conhecem, eu estou falando de pessoas que os de hoje não conhecem, foram para Bahia, né? Ela foi para a Bahia e chegando lá, ela ganhou a família inteira. Hoje a família dela tem 2 pastores na família, a maioria das pessoas são crentes. Ou seja, não ficou na Shalom, né? Foram embora, mas foram salvas, amém? E foram evangelizar e ganharam almas para Jesus. E muitos outros que eu poderia citar, alguns eu vou lembrar, outros não, são pessoas que passaram, vieram, serviram ao Senhor, estão em outros ministérios, estão em outros bairros, em outras cidades, amém? É a obra do Senhor sendo feita, são pessoas que estão sendo salvas na continuidade desse trabalho, amém? Tem algumas que saíram assim meio, pastor Jetro, não sei o quê, mas saíram salvas, amém? Saíram abençoadas, não tenho queixa de ninguém, não tenho mágoa de ninguém, todos para mim foram pessoas que Deus chamou. Se não pôde ficar na Shalom por algum motivo, ou por mudança, ou por isso, ou por aquilo, ou porque Deus mandou para algum lugar, ou porque saiu até chateado, mas todas essas pessoas foram tratadas, levadas a palavra de Deus para elas, e eu creio que elas estão fazendo a obra do Senhor aonde elas estão, amém? Aqueles que se desviaram, eu choro, eu lamento, né? Não tenho como alcançá-los, alguns, mas foram escolhas. Mas, irmãos, a Shalom tem sido uma bênção todo esse tempo para muitas pessoas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Israel passou por muitas derrotas, crises, humilhações, mas Deus restaurou o seu povo. Amém? Assim como nossa igreja passou por dias fáceis e difíceis, falta de recurso, já houve momentos, irmão, nunca deixamos de cumprir nossos compromissos, mas olha, tinha mês que tinha que ser a fé. Quando a gente olhava os compromissos e não tinha um centavo, ou tinha pouco, né, para nós pagarmos os nossos compromissos, mas quando chegar no final do mês, o Senhor abria as portas. Irmãos, eu já presenciei tanto milagre financeiro, sabe assim, quando você não tem nada para pagar e de repente Deus abençoa uma pessoa e todo o dinheiro dela dá para pagar tudo e ainda sobra. De última hora, quando você pensa que puxa, agora eu não vou conseguir. Senhor, clama ao Senhor, aí o Senhor manda alguém, muitas vezes até de fora, teve pessoas de fora que vinha e abençoava a igreja e nós cumpríamos nosso compromisso. Nunca deixamos de pagar o aluguel, nunca atrasamos um dia, nunca o dono precisou ligar para mim e cobrar, pastor, é chato, né, pastor? Vocês são crentes,
né? E a turma gosta disso, né? A turma gosta, né? Vocês são crentes, vocês estão pregando a palavra. Irmãos, eu digo diante de Deus, nós temos todas as notas, como eu falei, eu sou muito cuidadoso. Olha, eu tenho documentação desde quando a Shalom começou. Vocês sabem que com 5 anos dizem que pode dispensar esses documentos. Mas eu tenho um documento desde quando a Shalom começou. Conta de água, conta de luz, aluguel de igreja, de salão que passamos e etc. Está tudo guardadinho, tudo ali classificado. Sabe por quê? Porque é um testemunho também para nós. Amém? Se amanhã ou depois houver um questionamento, o governo, alguma coisa, está tudo ali, tudo identificado, tudo separado. E é isso que é importante quando você pensa em fazer a obra do Senhor. Sabe outra coisa interessante? Se eu dizer para vocês, meu filho está com 30 anos, né, Gé? 30 anos. Sabe, eu fiz uma coisa quando eu comecei a Shalom, me senti chamado pelo Senhor, que eu não, irmãos, eu fico pensando assim, isso daí foi loucura. Mas foi uma loucura santa, tá bom? Né? Eu estava com 26 anos quando eu comecei a Shalom. Agora imagina, meu filho está com 30 anos, eu estava com 26 quando eu senti o chamado do Senhor e comecei esta obra, irmãos. Não é fácil. Aí eu fico me olhando assim, mas eu era um jovem, né? Um moleque, num bom sentido da palavra, né? Eu era muito novo. Eu fico olhando algumas coisas hoje, eu digo, eu não teria coragem de fazer isso novamente, né? Mas, irmãos, o Senhor também ajudou. E eu tinha sempre 3 cuidados. Se for um mais eu lembrar, eu falo. Mas, por enquanto, eu me lembro de 3 cuidados. Primeiro cuidado, que como servo de Deus, na frente de uma igreja, eu tinha que ter o cuidado com o meu testemunho. Eu sempre tive cuidado com o meu testemunho. Amém? Porque em preservação a você como igreja, para que através do pastor a Shalom não ficasse manchada, mas acima de tudo o nome de Jesus não ficasse manchado. Então eu sempre tive cuidado com o meu testemunho. Isso daí eu coloquei em primeiro lugar. Muita gente quer começar a obra de Deus e começa empolgado, é um bom pregador, é isso e aquilo, mas não tem cuidado com o seu testemunho. Segundo cuidado que eu procurei até hoje e tenho, e não falo isso com nenhum orgulho, porque isso depende da nossa busca ao Senhor, amém? Não é mérito meu, mas é o Senhor que me ajudou até aqui. Como representante da Shalom, o segundo cuidado que eu sempre tive foi com a minha família. Sempre. Eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha filha. Eu tenho que cuidar do meu neto. Eu tenho que cuidar. Irmãos, eu sempre cuidei dos meus filhos, sempre cuidei da minha esposa e eles comigo, sem eu precisar faltar um dia na igreja. Então, eu ouço, respeito, não falo nada, né? Porque eu não sou invasivo, cada um sabe as suas escolhas e sua vida, mas eu tenho a experiência de que você colocar a sua vida em primeiro lugar diante do Senhor e sua família, irmãos, você não vai perder nada com isso. Pessoas que vieram junto comigo, pastor, meu filho, minha filha, meu neto, não sei o quê. Hoje os filhos estão na droga, estão afastados do Senhor. Sabe por quê? Porque a pessoa não colocou Deus em primeiro lugar. Então, eu sempre precisei, quando minha esposa precisava de atenção, sempre dei atenção para ela, ela sempre me deu atenção. Meus filhos, era fazendo a obra do Senhor, mas se precisasse sentar à mesa com eles, até hoje é assim, sentar na mesa, conversar, explicar, eu estava lá, sem precisar parar de vir na igreja, sempre fazendo a obra do Senhor. Então esse foi o segundo cuidado que eu tive, foi com a minha família, amém? O terceiro cuidado que eu tive foi com as ofertas e dízimos da igreja. Irmãos, você pode ir no nosso contador, tá? Está lá a lista do começo até o final com notas e entradas, amém? Eu sempre tive cuidado, porque isso é uma das coisas que mais é problemático para pastores. É a oferta, é o dízimo da igreja. Então, nossa contabilidade sempre foi muito clara, sempre foi muito coerente, muito cuidadosa. Eu não devo nada nessa parte para ninguém, para a glória de Deus. Agora, eu quero falar isso com muita humildade, dizendo que isso não é um mérito meu. Amém? Eu quero falar isso dizendo para vocês o seguinte, e tudo isso, cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Amém?
Se não for o Senhor, se não fora o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Eu sempre falo, nunca posso me gloriar nas coisas que o Senhor fez por mim, porque antes dele entrar na minha vida, eu bebia, fumava, ia para a balada e não queria saber das coisas corretas. Então, se hoje eu tenho dado esse testemunho, foi porque até aqui o Senhor me ajudou. A honra e a glória é para Ele. E isso também, irmãos, reflete na Shalom, amém? Esse cuidado para que a igreja fique bem perante o bairro, para que as pessoas vejam que nós temos o testemunho de Cristo, e isso deve ser velado, isso deve ter cuidado em toda a nossa caminhada, amém? Lamentações 3:22 diz assim, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? As misericórdias do Senhor, irmãos, esta é a causa de nós estarmos até aqui, esta é a causa de eu ter contado o meu testemunho. Por quê? Porque ela, quando está sobre nós, nos ajuda para nós não sermos consumidos com esse mundo, com o pecado e com tudo isso que o diabo oferece. E aqui a Bíblia diz que ela não tem fim. Se coloque sempre na misericórdia do Senhor, amém? Ela não tem fim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Senhor, eu não tenho mérito nisso, mas a tua misericórdia me sustenta. Quando você coloca as misericórdias do Senhor sobre a tua vida, você se torna um vencedor. E tem mais um detalhe: toda manhã ela se renova, amém? As misericórdias do Senhor, ela se renova todo dia. Então todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida da minha família, eu agradeço a Deus pelos recursos que Ele tem me dado, eu agradeço a Deus por esse ministério. Para mim, embora exista o peso da responsabilidade, mas é uma honra muito grande poder estar administrando a obra do Senhor. Então, todos os dias eu acordo e digo: Senhor, grandes são as tuas misericórdias, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado pela vida dos meus filhos, obrigado por esta igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos. As misericórdias do Senhor vão se renovando todos os dias. Glória a Deus. Quando vemos uma árvore grande, esquecemos que ela enfrentou ventos, secas e tempestades, mas o fato dela estar de pé prova a sua força, amém? O fato da igreja chegar até aqui prova que o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não nos ajudou apenas no passado, mas Ele nos ajuda também no presente. Chegar até aqui é um testemunho. Como eu falei, algumas igrejas que eu conheço e outras que eu não conheço, aí sim muitas, fecharam suas portas. Começaram bem, mas não continuaram. E a Shalom está aqui por causa das misericórdias do Senhor. Amém? O Senhor nos deu esta preservação. Olha o que diz o Salmo 124, versículo 1 e 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, quando o inimigo se levantou contra nós. Olha, irmãos, teve muitas vezes que o inimigo se levantou, é que eu não deixei vocês saberem, amém? Já teve situações que se eu não tivesse cuidado, a igreja rachava no meio, é que eu não deixei vocês saberem, né? Eu orava, me humilhava, esperava a forma certa de agir, com sabedoria, com oração, pedindo direção do Senhor, mas se eu tivesse agido na carne, a Shalom tinha se separado no meio, assim, ou até mais. Sabe por quê? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós.
coisas que aconteciam às vezes no oculto, mas o Senhor ia me dando capacidade e sabedoria. O presente revela 3 coisas: Deus preservou a unidade, Deus preservou a palavra e Deus preservou o propósito. Amém? Então aqui nós estamos, aqui chegamos com a unidade, com a palavra e com o propósito para seguir em frente. Então, não podemos viver apenas do que passou, como foram as fotos, mas temos que continuar e o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas ainda há um futuro, um caminho pela frente se Jesus não vier tão logo, né? Eu acredito que Jesus está perto de voltar. Vocês não? Todos acreditam que Jesus está perto? Do jeito que o mundo está, meus irmãos, Jesus está pertinho de voltar. Mas até lá, nós temos um caminho pela frente. O erro de muitos é celebrar o passado e ficar nele. Não, nós temos que seguir em frente. É a continuação. 29 anos não é o ponto final, é a continuidade. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então aquele que começou lá atrás, quando eu tinha 26 anos, um garoto, né, que era só amante da palavra de Deus, mas não tinha nenhuma experiência administrativa, o Senhor foi me sustentando, foi sustentando esta igreja, e ele que começou, não foi o pastor Jetro apenas foi um servo de Deus, junto com a equipe que veio junto, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se nos mantermos unidos, se nos mantermos em arrependimento, se nos mantermos em santidade, se nos mantermos na presença de Deus, amém? Então aquele dia que Jesus vier, seremos recebidos por Ele e aprovados para a glória dEle. Precisamos manter o olhar em Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, os nossos passos não podem ficar apenas no que passou ou no que está presente. Precisamos caminhar olhando para Jesus, em frente, forte, firme, porém quebrantado, em santidade, em reverência, em amor, porque só desta forma podemos chegar lá aonde o Senhor nos espera. Louvado seja o nome de Jesus. Então o futuro exige da nossa igreja mais oração, mais evangelismo, mais discipulado, mais santidade, mais unidade e muito mais compromisso. Amém? Glória a Deus. Ebenezer não era apenas uma pedra, era um testemunho. Qual é o testemunho nosso aqui? É que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Qual é a referência de socorro para nós? É o próprio Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. Amém? Ele é a rocha viva. Ele é a pedra de referência. Então, enquanto estivermos com esta pedra que é Jesus Cristo, essa rocha inabalável que é Jesus Cristo, nós caminharemos até aquele dia final. Glória seja dado. E qual é o reflexo disso? Vidas transformadas, batismo nas águas, os cultos, as famílias restauradas, as orações respondidas, e cada membro desta igreja é um Ebenezer vivo, amém? É uma pedra de socorro, de ajuda para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão precisando de ajuda. Você é um Ebenezer, você é uma pedra de socorro, é uma pedra de ajuda para a tua família, para o teu vizinho, para aquele que está no trabalho. Você é o Ebenezer de Deus. Se coloque nessa posição e creia que Deus, através de você, vai estar abençoando muitas vidas, salvando muitas vidas, transformando muitas vidas, porque você é o Ebenezer de Deus. Oh, racarabacharabacantarabalabass. Oh, rabalabacharabacantarabalabass.
Aleluias. Aleluias, aleluias. E para terminar, Deus nos guardou até aqui, Deus nos sustentou até aqui, Deus proveu, Deus curou e Deus salvou. E é por isso que nós chegamos até aqui dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ficar de pé e falar bem forte todo mundo, amém? Vamos lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Aleluias. Ora carabachara bacanta.